porque eu acredito que todos vocês, como irmãos que somos da mesma família de Deus, nós temos prazer de ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus é como sempre compartilhamos, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se a gente raciocinar bem, irmãos, essa palavra que a gente fala muito aqui, a gente vai poder, cada momento, nos alegrar no Senhor e ter essa sede, não é? De ouvir a voz de Deus pela sua palavra. Seja você estudando diariamente em sua casa, seja você ouvindo pela pregação dos ungidos do Senhor, para que a gente possa ser incentivado em continuar seguindo e servindo diante das batalhas enfrentadas pela terra que caminhamos. Irmãos, nem todas as situações e dificuldades enfrentadas é porque você está cometendo pecado. É porque a terra que nós caminhamos, ela é cheia de problema. Por isso que Jesus, ele veio nos trazer a direção para que a gente possa ter a vitória em meio a qualquer situação que a terra bem está vivendo. Por isso que quando ele foi ascender aos céus, ele deixou claro como promessa que enviaria o outro. Porque ele compreendia perfeitamente sobre nossas vidas. Que jamais a gente, sem esse auxílio dele, sem o Espírito Santo em nossas vidas, a gente conseguiria continuar a nossa caminhada. Era muito difícil, e é muito difícil sem Cristo. Porque somos limitados, somos pequenos, somos fracos. A nossa fortaleza está na palavra de Deus. Lembra que o salmista, os filhos de Corá, no Salmo 46, verso 1, ele disse, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Quer dizer, eles entenderam, o meu socorro bem presente na angústia. Esse mesmo Deus que atendeu a eles ali, é o Deus que atende a nós hoje. Por isso que a gente deve entender que precisamos da palavra. E também, quanto mais nós temos visto hoje. E por que é que hoje nós estamos vendo muitas coisas que jamais a gente imaginaria de ver? Justamente que o pecado cresce na terra, justamente que o amor de muitos está esfriando. Não são palavras criadas por nós, está escrito. São escatologia de Jesus, justamente para esses momentos que nós estamos caminhando. E hoje nós vamos ouvir uma voz de Deus a respeito de nós. Nós somos a igreja. Como hoje já ouvimos na leitura, na questão de Apocalipse capítulo 2, quando Jesus, veja bem por que Jesus foi à procura de João ali exilado na ilha de Patmos. Justamente para João, como esse escolhido apóstolo santo, procurar os pastores da igreja, procurarem os anjos da igreja, para que ele passasse para eles como deveria viver a igreja, porque Deus conhecia cada um deles, através do seu Filho Jesus Cristo. É Jesus que revela. E o texto que nós lemos, a gente ouve com o que Jesus falou. Veja com tristeza, mas como exemplo para a gente hoje como igreja, quando ele fala a respeito da igreja de Pérgamo. Não é? Nós podemos nos alegrar e trazer como exemplo, primeiro, a igreja primitiva, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, que foram igrejas tementes a Deus. A história de Esmirna é uma história muito cruel, por causa do imperador Domiciano. Um homem cruel, um homem mau, que queria que a igreja de Esmirna fosse servir a ele, seguir a ele, ao Deus dele. E a prova maior, irmãos, que a gente tira como exemplo, falando de Esmirna, é que eles não abriram mão, começando do pastor. E o que aconteceu com o pastor? Ele foi queimado em praça pública. Vocês creiam, esse aqui pode ser queimado a qualquer momento, porque eu não vou abrir mão da palavra de Deus. E peço a Deus que Deus me sustente na minha convicção. E eu acredito que todos nós poderíamos dizer isso. Se nós temos sustentação da nossa fé,
se nós temos confiança em Deus, se nós estamos seguros da nossa vida com Deus, nós não temos que temer nada. Nenhum governo, nenhum político, nada. Não temos, irmãos. Essa é a fé declarada nos momentos mais difíceis de enfrentamento. É para que vocês, se vocês viram a mensagem que eu enviei de Spurgeon, sobre essa questão da unção, porque a unção incomoda as trevas. Nós somos ungidos, nós fomos escolhidos, nós somos santos. Incomoda o mundo. Mas nós estamos seguros. Nós vamos falar de uma situação que a igreja hoje está vivendo, que é a igreja de Cristo severamente sendo atingida. A igreja de Cristo severamente sendo atingida. Nós vamos ler em Apocalipse também, que vai falar do dragão, não é? Capítulo 12. Do capítulo 12 do dragão, a mulher e o dragão, não é? Então a gente vai ver todo esse significado e você vai olhando para nós aqui como igreja. O qual é o significado? Para que a gente possa entender, sabe para quê, irmãos? Para a gente suportar as pelejas que nós vamos estar enfrentando. Para a gente conseguir passar por cima de todas as muralhas que venham para impedir a nossa caminhada da igreja. Hoje o mundo vive isso, mas veja que essas profecias se cumprem hoje. Então é a verdade de Deus e nós somos essa igreja de hoje. E temos que nos preparar. Nós vamos começar lendo do verso 1, que está escrito assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que achando-se grávida, presta atenção, grita, com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhes devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhes, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhes havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte,
não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhes resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o varão, dera à luz ao filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os seus restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm um testemunho de Jesus, se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém? Em ouvindo o texto bíblico, está provado pelo tema pertinente da Igreja de Cristo severamente será atingida. A perseguição, as tribulações e as situações insuportáveis diante das batalhas. Veja que o primeiro verso diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esse verso fala literalmente da igreja. Hoje nós somos essa igreja. E aprendemos diante de situações que necessitamos enfrentar. Nós vamos discorrer, que vai ficar mais bem compreendido, dessa questão de igreja que nós somos. Para justamente hoje, nesses dias finais, porque eu acredito, será uma perseguição muito mais acima daquilo que a gente possa imaginar. Mas aí vem Deus, como vocês vão entendendo dentro do que ouvimos, para proteger, para guardar, para sustentar e para guiar. Então dá para a gente refletir que nós não temos que temer, nós temos é que perseverar. Nós temos é que crer e confiar em Deus, buscando na sua palavra a direção que deve ser tomada, para não sermos confundidos, para não sermos mal persuadidos. Olha, irmãos, a gente vai tirando certas conclusões quando Deus traz palavra para a gente ouvir. Porque o ser humano, ele é limitado. Nós, como crentes em Jesus Cristo, como essa igreja viva, sozinhos a gente não consegue caminhar. Deus que nos criou, Ele nos criou para viver com Ele, não foi para nos perder. E se nós compreendermos perfeitamente, é a Ele que nós temos que dar atenção, é a Ele que nós devemos seguir, porque é nele que nós estamos seguros. Vamos lá, Danilo, nós dois. Tivesse uma situação, eu ou você estivesse enfrentando pesada, forte, um cara como Golias contra nós dois juntos, poderíamos fazer alguma coisa? Nós dois juntos, fisicamente falando, não tinha como. Mas Deus conosco, a vitória estava garantida. Quando você vai lembrar dessa mesma história, desse gigante que Davi enfrentou,
Mas Davi enfrentou o gigante porque Deus direcionou ele para enfrentar, porque Deus estava com ele. O homem, além de ser grande, era impossível Davi, ou nós dois se juntar com Davi, Danilo, nós somos fortes, né? Se juntar com Davi, era mesmo que nada. Se o Golias fizesse isso aqui, ó, um pitilecozinho na gente, ia para longe. Mas desde que Davi estava sozinho, a Bíblia diz que Davi era franzino, mas ele tinha uma arma que Deus deu na mão dele. Mas quando você olha para o homem que Davi ia enfrentar, além dele ser grande e forte, ele estava como? Capacete, uma armadura completa. A espada de Davi nem podia com a espada dele. Pare e reflita como a igreja de Cristo está segura, queridos. Não podemos abrir mão da direção de Deus. Saiba suportar os problemas, as situações. Esses nossos irmãos enfrentaram situações piores do que as nossas. Mas ele tinha aquele que pelejava por eles. Ele confiava, ele obedecia, ele buscava. Esse é o aprendizado, para que a gente não possa temer. A Bíblia fala que Davi chegou até cortar a cabeça de Golias, com a própria espada. Está vendo vocês? Seria para nós não cristão, ou para outros aí fora que não cristão, se nós fôssemos não cristão, se nós fôssemos não cristão, não é isso? A gente talvez não acreditasse, né? Cara tão forte, tão grande, e ainda cheio de armadura, e um gravetinho, não é? Conseguir vencer. Então, queridos irmãos, esse verso ele vai nos falar da igreja, do Deus vivo, dando glória a Ele por meio do martírio. Dando glória a Deus, à igreja, por meio do martírio. Sabe o que quer dizer para a gente aqui? Dando glórias a Deus pelas pelejas enfrentadas, pelas dificuldades que a gente passa, pelas situações adversas. Vou repetir o que eu falei no início, na direção do culto. Nós não temos que ter medo do problema. Nós temos que apresentar o nosso Deus ao problema. Porque, como vocês sabem, vocês são estudiosos da Bíblia, o nosso Deus é aquele que peleja por nós, que cuida de nós e que se vinga por nós. É Ele. E a gente precisa confiar nisso. A gente só precisa estar, ó, na direção que Ele orienta, caminhando pela palavra. Vocês lembram o que fez o diácono? Estava agora aqui na boca, né? Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, é isso, dando glória a Deus. Os homens matando ele de pedra e tudo, e ele estava dando glória a Deus. Você sabia o que fizeram com Estevão? Pagaram a 2 testemunhas para ir contra ele, para testemunhar contra Estevão. Já parou para pensar nisso? A gente hoje também? Pagaram. Por quê? Porque Estevão era um homem da verdade. O Estevão era um homem temente a Deus, ele vivia a verdade, ele pregava com autoridade. Aí de nós hoje, pregando com veemência, como temos pregado, você vai ver um caminhão de gente levantando contra. Mas eu estou igual a Estevão, glorificando a Deus, diante das pedradas que a gente recebe. Continuamos. Porque é dessa forma que nós declaramos que esse Deus vive é o nosso verdadeiro Deus. É uma declaração de uma confiança plena que nós temos por Deus. Então, queridos, esse verso fala literalmente da igreja. E a mulher vestida do sol. Eu acredito que vocês estavam curiosos para ouvir isso. A mulher vestida do sol, não é? Que vai se referir à igreja de Deus nessa terra. A mulher vestida do sol, você viu a perseguição, matar o filho, o Salvador, não é? A igreja
É a igreja de Deus nessa terra. E essa frase, com a lua debaixo dos pés, não foi assim que diz o texto? A lua debaixo dos pés. Que significa que a igreja está sob o domínio do mundo. O que é que a gente sabe pela palavra de Deus? Que o mundo jaz no maligno. Então a igreja está debaixo do domínio do mundo. Vocês não estão vendo as situações? Principalmente naqueles países que são antissemitas? Que a igreja não pode, um missionário não pode ser identificado. Você não pode pregar. Hoje nós estamos vendo, o Brasil está caminhando para isso. O Brasil está caminhando para isso. Quando você vê essa liderança brasileira, é eles falando tudo isso. Você vê o homem que está aí na frente, quando se diz que ele foi eleito, que eu não acredito, mas assumiu, eles levaram lá para dentro tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Então, queridos, é o que nós vamos despertando para que a gente mantenha seguro. Então veja, a mulher vestida do sol, que se refere a essa igreja, não é? Então essa frase, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estamos refletindo sobre esse verso 1. Uma coroa, não é? De 12 estrelas na cabeça. Significa que a sua igreja vencerá a perseguição e as ameaças de Satanás no martírio. Glória a Deus. Significa isso, está escrito, irmão. É profecias. Para a igreja hoje, nós aqui, ontem se falou há mais de 2.500 anos. As profecias se cumprem hoje. Não está aí um caminhão de gente levantando contra a igreja? Mas a promessa de Deus é que venceremos. Essa coroa de 12 estrelas na cabeça, que a igreja vencerá a perseguição e as ameaças de Satanás com seu martírio. Ameaça de morte, né? Então, queridos, tudo que refere à igreja de Deus, no meio dessa grande tribulação da qual nós caminhamos. Anda e vira, cada um de vocês, como eu, ouvimos situações nas igrejas acontecendo, não é isso? Olha aqui a palavra mostrando. Mas a igreja perseverante, a igreja fiel, ela vai permanecer de pé, porque Deus vai destruir, está aqui o exemplo, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que significa a igreja vencedora a respeito das perseguições. Como é que nós temos, ou melhor, como é que nós podemos nos desesperar? Não podemos entrar em desespero. A promessa está aqui, está escrito. E está escrito: diabo nenhum mexe, nem pode. É segurança nossa. E a gente é essa igreja. Veja, queridos, a igreja sofrerá grandes danos de Satanás. Será martirizada no fim dos tempos. Já está sendo hoje. Não é? Perseguida terrivelmente. Então, queridos, amados irmãos, mas vencerá Satanás com sua fé. Mas venceremos Satanás com a nossa fé. Porque Deus, Ele é fiel. Quando você vai lembrar, por isso que é bom conhecer esses atributos que é dado a Deus. Onipotente, o que é que significa, a irmã Elisama? Onipotente. Dá um sopro para ela aí, Dani. Único. Único, todo poderoso. Por isso que você ouve muitos israelitas na época chamavam Deus o grande El Shaddai, o todo-poderoso. Então, queridos irmãos e amados, venceremos Satanás com a nossa fé. E aí Deus será glorificado. A peleja que enfrentamos
é só para glorificar a Deus. Você já pensou o que aconteceu ontem aqui? Vocês soube, não? Ontem de noite na igreja? Não? Os irmãos, quando vieram, a luz só ficava piscando. Aqui tudinho. Todas aqui. Até as de lá de fora. Aí, o Valneide, quando chegou em casa, me falou, eu dei uma ligada para a irmã disse que Elias tinha contado para ela. Quando foi hoje de manhã, a gente fez uns procedimentos, e depois eu vim aqui, eu chamei um rapaz que conhece, que tudo o que aconteceu apenas para glorificar o nome do Senhor. Quando eu já ouvi, que é o papel nosso, não é só do pastor não, todos nós, em problemas e situações que a igreja enfrenta, a igreja somos nós, que enfrentamos, o que é que primeiro a gente faz? Oração, e isso foi o que eu fiz. Senhor, traz a situação a tuas mãos e resolve para nós. O rapaz chegou aqui de manhã, ainda peguei ele desocupado, que de uma hora para outra você arrumou um eletricista. Ele veio, questão de... Ele chegou aqui, vamos arredondar para meio-dia, 1h30 para 2 horas no máximo. Ele resolveu tudo. E ainda para completar, o eletricista é um crente. Um servo do Senhor. Pronto, aí que foi maravilha. Não é? E as luzes voltaram tudo a funcionar. Vocês estão vendo, até que estava queimada ali, 2, vai errar tudo aí funcionando. Está vendo? Todo problema na vida da igreja é somente para glorificar a Deus. Está vendo peleja a gente enfrentando? É só para glorificar a Deus. Somente isso. Só para glorificar a Deus. Essa é a segurança que Deus traz para nós, irmãos. Na sua palavra, nas suas profecias. Irmãos queridos, mesmo no tempo da tribulação, os santos que somos nós, da igreja de Deus, venceremos o anticristo. Vamos triunfar com o seu martírio, pela crença no Evangelho de Jesus, pela fé na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo. Como Deus é bom, né? Nós estamos vivendo os momentos mais difíceis da vida. Vocês creem assim, irmãos? Vocês creem que esses momentos que nós estamos vivendo agora são os mais difíceis? Sabe por quê, meu irmão Jefferson? Porque o pecado tem crescido. Aí os problemas vão junto, né? Vai aparecendo mais. Mas nós estamos garantidos e seguros. Porque o mundo odeia a igreja. O mundo não gosta de crente. Mas nós temos um Deus, como falamos, onipotente. Está acima de qualquer um que diga que é poderoso. Qualquer um. Isso nos traz, sabe o quê? Segurança para a caminhada. Repetindo que os problemas é só para glorificar o nome de Deus. Só para a gente glorificar. Então, queridos, os filhos de Deus, que nasceram da água e do Espírito, serão martirizados no final dos tempos, mas aqueles que já criam e serviam a Deus, antes da chegada da tribulação, e aqueles que creram no Evangelho, e surgiram no meio da tribulação, terão a fé de martírio, que vai capacitar a permanecer seguros, para vencer toda e qualquer adversidade, vencer o anticristo. Porque quem é o anticristo? É todo aquele que é contra Cristo, todo aquele que é contra a igreja de Cristo. Esse é o anticristo. Talvez se você dissesse para alguém que se levanta contra a igreja, que ele é um anticristo, talvez você tomasse uma surra. Mas a verdade é, quem é contra as coisas de Deus, contra os ídolos do Senhor, é anticristo. É escrito e ninguém vai mudar. É porque o ser humano ele não procura refletir perfeitamente, e alguns crentes até dentro das igrejas, que desonra aquele que Deus honrou. Vocês também são ungidos do Senhor. Nós somos ungidos, nós somos a igreja, nós somos os santos de Deus. E isso é motivo da gente permanecer seguro. Então, meus queridos irmãos, a igreja, ela só precisa uma coisa: estar preparada, ser fiel com uma fé corajosa,
não perder a bênção eterna que foi preparada para os fiéis. A gente só precisa permanecer fiel. Quero saber de alguns irmãos. É pesado ser fiel? É peso? Ser fiel é peso? Hã? De jeito, qualidade nenhuma. Ser fiel é você crer e confiar que a direção não é perfeita, não é boa, nem agradável. A infidelidade vem por não crer na palavra de Deus. E a infidelidade causa danos, causa tristeza, causa dor. Então, queridos, amados irmãos, os nascidos de novo, irmãos amados, enfrentarão ameaças de Satanás, que é o que acontece. Palavra escrita mais de 2000 anos atrás. Hoje já tem muitas ameaças contra os ungidos, contra a igreja, contra o povo de Deus. Eu mesmo já recebi tantas ameaças. Mas eu vou falar aquele adágio popular quando a gente era criança. Né? Eu, Maria José Portilho, Maria José dos Santos, que é da minha idade, vocês, né? Então a gente lembra. Eu dizia assim, antigamente a gente dizia assim, eu nem chite. Não era assim que a gente dizia? A senhora está confirmando, irmã Lerizama? Mas não é porque é do tempo, não. Mas a gente dizia isso, nem chite. Que aquilo que vinha contra, né? Nem chite. Por quê? Por que a gente faria isso hoje? Eu diria, não chite para aqueles que se levantam contra. Porque é Deus que peleja por nós. Deus é quem cuida de nós. Ele é quem se vinga por nós. E tem muitos que ainda não atentam a isso. Está achando que está indo de encontro a uma pessoa qualquer. Então, queridos, amados irmãos, o martírio dura somente um momento, irmãos. Enquanto está breve da volta de Cristo, esses momentos podem crescer, mas assim que Jesus vier, ele termina. E o céu dos céus é nosso. Nós vamos morar no novo céu e na nova terra. Dentro de breve, acredito eu. Então, meus queridos irmãos e amados, é preciso compreendermos e entendermos dessas profecias. O Espírito Santo traz a nós as palavras que devemos falar nesse tempo do martírio. Para quê? Para que a gente possa vencer corajosamente a perseguição. São as palavras que nós ouvimos hoje, sempre. A palavra escrita é a palavra da nossa vitória. É a espada que a gente vence. Que a gente luta e vence, é a palavra de Deus. Então, queridos irmãos e amados, é o Espírito Santo que ele se encarrega disso, de trazer para nós. A igreja, ela vai receber sua recompensa de Deus, vencendo o anticristo, com seu martírio, crendo na palavra de Deus, mesmo, não é, na última era de Satanás. Os nossos irmãos que dormem venceram, porque eles estão seguros para a ressurreição na eternidade com Deus. O verso 2, tudo isso falamos do 1. Que achando-se grávida, bom entender, olha, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Também esse verso fala a igreja de Deus, no meio das tribulações. Dor de parto é brincadeira? As mulheres que estão aqui que já tiveram filhos, dor de parto é brincadeira? Pelo menos todas que estão aqui já deram luz, né? Eu conheço todas aqui, todas já são mães, não é? A dor é brincadeira? Aí hoje eu olho para minha mãezinha querida, só teve 13. Ixi, olha, quanto essa minha mãe passou de dor, hein? Então veja a igreja, queridos irmãos, como esses momentos de tribulações. A palavra de Deus nos fala como igreja, irmãos,
perseverando, suprindo aquilo que vem a ser perfeito para nós, na busca da palavra, do ouvir, do obedecer, do praticar. Que a palavra de Deus se torna escudo e direção para vencermos as tribulações. Quanto eu faço quando passamos por esses momentos? Eu busco na palavra, nas minhas orações, eu oro o que está na Escritura. Vocês querem ouvir uma oração de Davi no Salmo 140? Ele diz assim, começando no verso: Senhor, livra-me de todos os meus inimigos, daqueles que maquinam mal no coração, que projetam guerra, que criam contendas e confusões. Você quer ver outra coisa forte da oração de Davi nesse mesmo capítulo 140? Senhor, abre uma cova profunda, coloca todos eles dentro e jogue sobre eles brasas vivas, para que eles não se levantem. Olha que oração forte, né? Para Deus agir contra os seus inimigos. Mas eu vou encerrar com outra palavra que ele diz, assim também no Salmo 140. Ele diz assim: Senhor, não permita que eles prosperem nos seus maus propósitos, para que não se exaltem ou não se gloriem de nós. É minhas orações. É minhas orações. Porque é Deus quem cuida, é Deus quem age, é Deus quem faz por nós como igreja, como santos de Deus. É a nossa segurança, é a palavra escrita. Veja aqui o sofrimento. Então veja, queridos irmãos, a igreja de Jesus, você lembra que eu falei no início? Que os problemas vão existir, mas que a gente sabe que temos um Deus que peleja por nós. Ela vai atravessar a grande tribulação, o tempo da sua batalha contra o anticristo. Os santos clamarão pelo Senhor apenas quando eles estiverem atravessando uma tribulação. Agora a palavra que respondeu a irmã Elisama: eles, os servos, a igreja, irão orar. A oração sincera desfaz as tribulações. Olha da importância desse culto dia de quarta-feira também, como é nas terça-feira pela manhã, culto de oração. Porque a oração desfaz as tribulações. Deus ouve a oração do justo. Por isso que nós oramos muito. Eu posso dar um incentivo para vocês e glorificar ao Senhor Jesus Cristo somente. Se vocês me perguntarem aqui agora, quantas vezes eu oro por dia, eu não sei lhe dizer. Não sei. Não dá para contar. Um momento ou outro eu estou orando, um momento ou outro eu estou orando. E não oro só por mim, não, oro por vocês. Pela igreja, pelas famílias, pela minha família também, claro. Eu não sei. Fora o compromisso que eu tenho com Deus nas madrugadas. Sabe por quê? Por causa disso, por causa do anticristo. Porque a oração destrói a ação maligna do anticristo, daqueles que se levantam contra nós, contra a igreja de Cristo. É essa a direção da perseguição da igreja, a oração. Não é se esconder nem ter medo. Orar, porque Deus vai à frente. Vocês lembram da história de Moisés quando chegou na frente do Mar Vermelho? Todos os outros ficaram com medo. Só Moisés cantava e orava. Moisés era o pastor ali. Os outros se amedrontaram. E agora? O inimigo está vindo ferozmente, porque Deus fez com que o coração endurecesse mais de Faraó. Agora é fim de carreira nossa, disse aqueles outros. Mas Moisés cantava e orava. Aí esperou Deus dizer assim: estenda o cajado para o mar se abrir. Então, irmãos, nós temos o Deus invencível na nossa vida. Faraó se julgava poderosíssimo. Não, esse povo eu destruo fácil, fácil. Foi o contrário, eles foram destruídos. Esse Deus de hoje é o mesmo Deus que estava lá com Moisés, é o que está agora aqui com a gente, falando para a gente.
trazendo a nós confiança, segurança, perseverança, obediência, temor a Deus. A gente só precisa tomar essas posições. Então, queridos irmãos e amados, a oração nos leva a vencer Satanás, irmãos. O verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Satanás na terra age como se fosse um Deus, e tenta unir as nações do mundo, e usar como instrumentos para cumprir os seus próprios propósitos de destruição. Satanás une as nações, como vocês estão vendo aí hoje. Não é? Estou vendo aí as negociações do presidente dos Estados Unidos e a questão do Irã, que já está envolvendo também a Rússia e envolvendo também a Ucrânia. Não é? Essas situações que vocês podem entender que eles estão tudo nessas confusões, mas na direção de destruir, que é o que Satanás faz. Como querem a paz, mas para destruir as nações, destruir o povo. Destruir o povo. Você acha que algum desses homens ímpios quer o bem de alguém? Não tem, irmãos, eles não querem bem de ninguém. Hoje vocês ouviram um homem que foi trazido pelo que está na frente do Brasil, para ser também ministro do STF. O homem tem uma ficha horrível, nojenta, e se chama de crente. E diz que é um crente. A ficha dele é triste. Está vendo? E usou muito hoje no seu discurso que ele é um crente, servo de Deus. Justamente para o seu benefício, para alguém se compadecer dele. Mas como seu testemunho é conhecido, eu não sei nem se ele foi aprovado, porque eu só assisti uma parte. Mas é para a gente entender as coisas, irmãos. Que os governos, não pensem que tem governo bom. O mundo jaz no maligno. O governo que chegou a nós, que é maravilhoso e perfeito, é o reino de Deus. Esse é o governo bom que está em nós. É o reino de Deus, é Cristo. Às vezes a gente compartilhando, conversando, não, eu vou votar para fulano, eu vou votar para... Não resolve nada, pode ficar tranquilo disso. Só Deus é a solução. O governo perfeito é o reino de Deus, somente. Então, queridos irmãos e amados, a oração sincera desfaz a tribulação. O verso 3. Satanás na terra age como se fosse Deus, não é? Sim, mas nós vamos continuar só fazendo algumas contextualizações. Eu vou olhando para o texto aqui para ir conseguindo fazendo pelo Espírito Santo. Também, queridos, ele usa como instrumentos, né? No propósito do diabo. O diabo usa as nações nesse propósito. E também matará os santos para que ele reine no mundo como Deus e como rei. O interesse do diabo é esse. Reinar no mundo como se fosse um Deus e como se fosse um rei. Ele foi expulso dos céus porque ele não quis, quando anjo de luz, um querubim, não é? Porque ele não queria o que Deus estava dando a ele. Ele queria ser Deus. Ele queria o lugar de Deus. E Deus mostrou quem ele era. Como no texto que nós lemos, ele foi mandado para fora, que hoje paira sobre a terra, não é? E tenta contra o povo. Então, queridos, a frase desse texto, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas, mostra que Satanás é aquele que tira a paz,
que moverá 7 reinos e 10 nações, segundo a sua própria disposição. Mas sabe Satanás, na sua essência, que ele permanece literalmente contra Deus. Satanás permanece literalmente contra Deus. O verso 4: a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas dos céus, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que estava para dar a luz, para que, dando ela a luz, ele devorasse o filho. Ele devorasse aquele que seria o nosso Salvador. Não é? Então esse texto, queridos irmãos, fala que Satanás, que o dragão se voltou contra Deus no céu e foi lançado para fora. Foi lançado para fora. Ele arrastou, como o texto que lemos, uma terça parte dos anjos do céu e levou a destruição juntamente com ele. Ele foi expulso da presença de Deus, enquanto ele permanece na terra, tenta parar a obra do Evangelho de Cristo. Por isso que vocês vão entendendo, quando na igreja, algumas dificuldades e outras para tentar impedir que o reino dos céus continue prosperando na igreja. Olha o quanto a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo, essa vigilância, que sabemos que nós temos um inimigo que tenta trazer confusão para dentro da igreja, para dividir a igreja. Aí vem a maturidade de cada um. Não se vive de sentimento nem de emoções. Se vive da razão. Olha aqui o que nós estamos estudando. Satanás é quem provoca tudo isso. A maturidade precisa ser vista na atitude de cada um. Então, queridos irmãos e amados, o texto fala disso. O dragão, não é que se volta contra Deus, perseguindo a igreja e a todos que crerem no Evangelho de Cristo. É o papel do dragão, Satanás. O verso 5: nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Pode nos chamar a atenção um cetro de ferro? Porque as pelejas são pesadas e fortes. O cetro de ferro, para pelejar contra os rebeldes, contra os que se voltam contra a igreja de Cristo, que gera as divisões. Está vendo? Então, queridos, a igreja, que somos nós de Jesus Cristo, porque é martirizada pela fé em Jesus, será ressuscitada com Cristo e arrebatada para o reino dos céus. Em breve, Jesus vai estar nos arrebatando para lá. O verso 6. Deixa eu ler o verso 6 aqui para vocês. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esse texto fala que Deus alimentará o seu povo por 3 anos e meio neste mundo. Ela foi levada para o deserto. No deserto você não encontra alimento. Você lembra da situação que Deus levou o seu povo quando tirou do Egito? Deus manteve. Esse texto, a mulher no deserto. Porque Deus, Ele promete alimentar o povo por 3 anos e meio. Nesse mundo. Então, a igreja será alimentada e protegida por Deus por 1260 dias. Isso, queridos irmãos, esses dias antes, desse advento acontecido, nos dias que nós estamos vivendo, da tribulação, em grande escala, quando o tempo chegar, ele vai lutar contra o anticristo.
o poder de Deus ao lado dos santos, da igreja viva e santa, perseverante, contra o anticristo, nos trazendo, queridos irmãos, a grande vitória. Então, queridos irmãos, o verso 7 e 8, já estamos terminando. O verso 7 e 8 diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Veja que eles foram expulsos. Assim a igreja hoje, nós aqui como igreja, Deus com os seus anjos pelejam ao nosso favor. E vão ser todos descartados, todos expulsos. Porque Deus é fiel, o mesmo Deus de ontem. É o que a igreja hoje vive, e essa palavra nos traz forças. Quando João se referia à expulsão completa de Satanás do céu, João se refere a isso. Ele será completamente expulso dos céus. Ou melhor, já foi, né? Então, queridos, Satanás, ele tenta contra a igreja. Ele será lançado e preso no poço do abismo e inferno preparado por Deus para ele. Uma coisa que deve contentar a nós como igreja, que Deus não criou o inferno para a sua igreja, para nós, foi para Satanás. E os anjos que se rebelaram, aquela terça parte de anjos que se rebelaram contra Deus. O nono, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, as Escrituras Sagradas, irmãos, nos orientam que nesses finais dos tempos que nós estamos vivendo, Satanás perseguirá e matará os santos nos últimos tempos, mas muitos santos serão martirizados pelas suas mãos. O verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, foi expulso. A igreja com Cristo, nós com Cristo, deixa falarem, deixa inventarem, deixa criarem, deixa dividirem, porque Deus é quem cuida, Deus é quem bota para fora, Deus é quem tira. Isso tranquiliza para os dias de hoje o que Deus fez ontem com a igreja, o que o Apocalipse fala para os dias de hoje, para a igreja que caminha hoje, enfrentando grandes tribulações e perseguições. Queridos, Satanás não é mais encontrado, nem aquele que pratica abominação, nem mentira entrará no céu. Ele já está longe. O verso 11: eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Está vendo, irmãos? Eles não amaram nem a própria vida. A igreja de Cristo não temeram o diabo. Pela confiança, pela certeza do agir de Deus na vida da sua igreja. Se vocês depois quiserem dar uma lida nos ai que a Bíblia fala, ai desses que se metem contra a igreja ou contra os ungidos. Vocês vão ouvir lá nos ai da Bíblia. Então, queridos irmãos e amados, Satanás aqui na terra, ele tem poder sobre o mundo. Ele atormentará e perseguirá a igreja de Cristo. Mas os santos que serão martirizados, a alegria os aguardará. A alegria está preparada para nós, não é? Após esse arrebatamento, Deus derramará as pragas das 7 taças na terra e no mar. Muitas das vezes vocês ouvem de alguém, pregadores, ou alguns teólogos, não é?
na questão do arrebatamento, que muitos entendem que a igreja vai fazer parte do arrebatamento. Você veja que esse texto deixa claro que a igreja vai ser levantada antes da grande tribulação. Mas muitos, talvez você já tenha ouvido, que muitos crerem que a igreja vai fazer parte da tribulação. Eu não creio dessa parte. Se Deus vai nos tirar dessa situação, não é? Então é o que a gente vai entendendo sobre essa situação. Esse verso 13, quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Então, esse verso ele vai se referir à perseguição dos santos, que vai vir durante o tempo da grande tribulação, onde nós seremos arrebatados. Então, alguns santos poderão morrer nesse tempo, quando forem martirizados, não é? Outra, a verdade é que, queridos, será a apropriação da vitória da fé, da igreja, dos santos de Deus. Então não vai ter mais morte, nem sofrimento, nem maldição. Tudo que vai restar para eles será o quê? A igreja, louvar a Deus, glorificar a Deus sempre nos céus. Essa será a vida de nós, santos, igreja de hoje, que caminhamos. O 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, onde será sustentada durante um tempo, tempos e a metade de um tempo, fora da vista da serpente. Olha aí, a igreja perseverante, a igreja temente a Deus, está segura pelas profecias do Senhor, não terá mais sofrimento, Satanás não terá mais poder sobre a igreja, sobre o povo santo de Deus. Então estaremos fora da vista da serpente. Essa palavra, irmãos, dar a nós, santos, a proteção especial e o sustento no meio das pragas naturais da grande tribulação. Protegerá, sustentará em meio a todas essas tribulações. Essas são profecias do Senhor. É a promessa de Deus para nós hoje, como essa igreja santa, escolhida de Deus. Verso 15 e 17, para a gente encerrar. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca. Quem é a mulher, irmão? Vou parar aqui só para perguntar. A igreja, não é? Então, a terra socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão Satanás, né? Tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardavam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, se pôs em pé sobre a areia do mar. Queridos, o que precisamos é mantermos como igreja santa seguras. Está aqui a promessa de Deus, as respostas, essas profecias, diante de toda essa escatologia bíblica, para a segurança nossa diante dessas tribulações constantes que a igreja de Cristo está atravessando. Na face da terra, irmãos. É na face da terra. A gente ouve muitas situações dolorosas, porque tem que se cumprir. Mas olha, a igreja fiel, a igreja santa, seremos protegidos, seremos guardados, seremos livres, como essa igreja que somos hoje. Então, amados, antes Satanás levantou contra os santos, perseguindo e fazendo com que muitos desistissem da sua caminhada. Ele tem tentado hoje isso, né? Pelos problemas, dificuldade. Não olhe para os lados, olhe para frente, não olhe para a conversa de ninguém, olhe para Jesus. A oração da nossa irmã aí, que eu louvo a Deus,
que é para Deus desmanchar essas bocas que são usadas pelo diabo. Então uma igreja tem que ter cuidado, não dê ouvidos, ouça Jesus, a palavra de Deus. É essa palavra que a gente deve ouvir. Então, queridos amados, Satanás tenta hoje trazer morte para muitos santos, derramando esse rio que disse o texto que lemos, o rio do pecado, e de Deus no seu Filho Jesus Cristo, não é para se levantar contra nós, fazendo com que muitos bebam dessa água, não é da água do pecado. Então precisamos, irmãos, com muita urgência, se revestir com o poder de Deus, do seu Filho Jesus Cristo e do seu Espírito Santo. Pois acreditamos, irmãos, que diante dessa apostasia que vivemos hoje, que já reina na terra, o último juízo, que está escrito nas Escrituras, será cumprido dentro de breve. Esse último juízo está escrito, Apocalipse 15, 16, que é a 7 taças da ira de Deus. Esse é o último juízo e vem após agora que nós estamos vivendo. Então a volta de Jesus está muito próxima. O levantar do anticristo. Nós já estamos vendo, como eu vi hoje, como eu falei para vocês no início, agora eu vou concluir com isso. Essa nova religião no mundo, onde o Papa já está lá dentro do islamismo, lá com os muçulmanos, já celebrando missa com eles, estão tudo junto e falando sobre o que há muito tempo eu já tinha falado, que hoje já está vivendo, não é? Que nós estamos vivendo hoje. O que é juntar tudo? O que é que significa? O que é que vocês entendem? Vocês estão ouvindo? Apostasia é o que nós estamos vivendo. Mas hoje, com essa reunião que eles estão, muçulmanos, com católicos, e influenciando alguns outros crentes, o que é que nós podemos lembrar? Termina assim com nismo. Ecumenismo. O ecumenismo é juntar todas as religiões. Aonde se pode, hoje os muçulmanos estão dizendo que o Deus dele é o mesmo nosso. A igreja católica está se juntando a ele. Eu não posso falar muita coisa porque está transmitindo, né? Mas a gente sabe que o catolicismo sempre esteve unido com eles lá. Sempre. Então o ecumenismo está aí às portas. Muitos crentes, o registro dessas histórias, já tem milhões e milhões de pessoas envolvidas com essa religião. É para a gente ter cuidado. Eu já mandei para vocês hoje. Vocês assistem em casa. Já mandei. Que está bem explícita. Que é para a gente vigiar, ter cuidado. A igreja, perseguida de ontem, como vimos essas profecias, agora, em Apocalipse 12, a mulher e o dragão, não é? Então, a mulher quem ali? A igreja e o dragão? Satanás. Então, a luta da igreja contra o diabo, não é? Que a gente possa estar se preparando, porque esses dias são dias maus. Só olhe para Jesus. Não olhe para os homens, olhe para Jesus. Não dê ouvido às más influências, aos conselhos e orientações totalmente contrárias. Para vocês saírem das suas igrejas, para vocês odiarem seus pastores, para vocês odiarem seus irmãos. Dá uma vigiada aí, porque nós estamos nesse tempo. Mas Deus é fiel e santo, e sabemos que Deus está presente em nossas vidas. Amém? Então vamos orar? Nós louvamos a Deus, que Deus é santo, fiel e incomparável, não é? Então a nossa irmã Elisama Faria Matos, ela vai estar orando. Eu vou precisar falar no cartório para acrescentar mais um nome lá. Colocar lá Carregosa, que é o sobrenome do esposo, né? Vamos orar, irmã? Louvado seja o nome de Jesus Cristo, amém? Agradecemos pela tua palavra,
Deus, por esses momentos preciosos. O Senhor presente conosco. Deus, grava no nosso coração, Deus, como proteção, como igreja segura, fiel ao Senhor, em nome do nosso Cristo. Não deixe a tua igreja desviar o teu povo, Senhor. Em nome do nosso Jesus Cristo. Proteja-nos, ó Deus. Senhor, eu sou um simples mensageiro que te agradecemos pela bênção do Senhor sobre nossas vidas. Agradecemos pelo teu Espírito em nossas vidas, aqui nesta igreja, na vida dos nossos irmãos. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre essa igreja viva, gloriosa, vencedora, perseverante, abençoada, sobre essas famílias que aqui estão reunidas, sobre toda a tua igreja na face desta terra, sobre esse povo santo escolhido do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós o abençoamos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja gloriosa, santa do Senhor Jesus Cristo diz: amém. E glórias a Deus. Uma oração silenciosa. Por essa noite estamos dispensados. Agradeço estar com os irmãos nessa noite.